Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Nilo Peçanha no Brasil. Essa aula é a oitava de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Nós temos aqui a aula oitava de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. O tema da aula, governo Nilo Peçanha no Brasil. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo Nilo Peçanha no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Nilo Peçanha no Brasil. Então vamos lá comigo aqui. O que foi o governo Nilo Peçanha no Brasil? O governo Nilo Peçanha foi o período da história do Brasil entre 1909 a 1910, na qual a República Brasileira foi governada pelo vice-presidente Nilo Peçanha, que assumiu o poder da República com a morte do presidente Afonso Pena em 14 de junho de 1909. Temos aqui a imagem de Nilo Peçanha, que governou o Brasil entre 1909 e 1910. Então nós vamos conhecer aqui os principais fatos que marcaram a história do governo Nilo Peçanha no Brasil. Nós vamos conhecer e analisar todos estes fatos. Vamos lá comigo aqui no primeiro fato. Ligação telegráfica entre Amazônia e Rio de Janeiro. A ligação telegráfica entre a Amazônia, produtora de borracha na época, e o Rio de Janeiro foi um dos fatos que marcou a história do governo Nilo Peçanha no Brasil, porque o Rio de Janeiro, capital do país, passou a se comunicar com o norte do Brasil de forma rápida e precisa por meio das expedições do Marechal Cândido Rondon. Então nós vamos ter a ligação aqui da capital federal, Rio de Janeiro, com a região amazônica, a região aqui de Santo Antônio, na Amazônia. Ligação telegráfica feita pelo Marechal Cândido Rondon. Beleza? Então nós temos aqui o próximo fato. Criação de importantes órgãos federais. A criação de órgãos federais foi um outro fato que marcou a história do governo Nilo Peçanha no Brasil, porque foram criados no governo Nilo Peçanha os Ministérios da Agricultura, do Comércio e da Indústria e do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que mais tarde foi denominado de FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Além disso, o governo Nilo Peçanha investiu no ensino técnico profissional do país. Nós temos aqui uma imagem de Cândido Rondon, que foi o primeiro diretor do SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Temos aqui o Marechal Cândido Rondon, este mato-grossense, que tinha a missão aí, trabalhava na construção das linhas telegráficas no interior do Brasil e se tornou um grande parceiro aí dos indígenas, e ele foi o primeiro diretor aí do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que hoje é a FUNAI, ok? Então, agradeço a participação de todos. Com isso nós chegamos ao final de mais uma aula. Um abraço no coração, até o próximo encontro.